Clínicas médicas, eles possuem uma equiparação hospitalar. Hospital, por mais que ele é uma prestação de serviço, havia uma disposição legal que dizia, olha, quem possui o tratamento e os procedimentos cirúrgicos não vai ter uma base de presunção tributária de 32%. Vai ser menor. Vai ser 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social. Uau! É muito menos. E aí instaurou uma discussão dizendo o seguinte, cara, no Brasil, o negócio saúde como um business, ele cresceu demais. E, consequentemente, há clínicas que possuem uma infraestrutura muito melhor do que o hospital. E aí a discussão é o seguinte, meu amigo, o princípio da isonomia, eu não posso dar tratamento distinto para pessoas jurídicas em situações similares. Então eu quero, porque na minha clínica eu faço os mesmos processos que um hospital. Eu quero tributar da mesma forma. Isso foi para o judiciário, o STJ decidiu de maneira definitiva, e isso foi incorporado à lei, que sim, a clínica médica que possui procedimento equiparado ao hospitalar, desconsiderando as consultas, consulta não tem benefício, mas que tem procedimento médico, tributa equivalente a um hospitalar, equiparado. E aí, pessoal, nós temos uma redução de imposto de 48%. Marcos, não entendi P nenhuma. Vamos lá. Vamos fazer conta? Excel. Todo contador e todo advogado gosta de ver um Excel. E detalhe, pessoal, quando nós abrimos o Excel, é assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Só quando eu quero mostrar um cálculo. Eu chamo ele de Excel despido. Excel pelado. Não tem fórmula. Vamos ensinar? Quem quer que eu faça aqui? Pessoal, coloca no chat. Vocês querem que eu exemplifique o cálculo, como fica aqui no meu computador? Tá aparecendo, diretor? O Excel? Tá? Eu vou fazer um cálculo para vocês, tá? Para elucidar. Como que fica essa diferenciação? Então vamos lá. Se eu tiver um faturamento aqui, pessoal, quer? Tá comentando que sim? Que quer que use o Excel para exemplificar ou não? Senão eu nem faço. Falar que sim? Ó. Ah, é que tá ruim, tá muito branco, diretor, tá claro demais. Então vamos lá. Vamos pensar. 100 mil reais faturou, olha só. 100 mil reais a clínica faturou. Num cenário de temperatura e pressão, com a presunção de 32, olha como que fica. Vamos lá, olha, o governo falou que dos 100 mil que você faturou, ele presume que 32% é lucro. Ou seja, 32 mil. E desses 32 mil, você vai pagar imposto de renda e contribuição social, certo? Aqui, vamos pensar que vai dar o imposto de renda adicional, que é 10%. Vou deixar AD. Isso aqui é no mês, vamos pensar. 32 mil, a base de cálculo, calculo 15%. Calculo aqui a diferença, né, menos 20 ao mês, tudo que excede, vamos pensar aqui, 20 mil por mês eu pago adicional, deu 12 mil, vamos colocar aqui já direto na fórmula, aqui eu calculo 10%, se não deu, se deu menos que 20 mil, não tem adicional. E aqui eu calculo 9%, certo? Sobre essa base. Então nós temos uma tributação total aqui, pessoal, vou colocar aqui, de 8.880. Essa é a tributação total, sem aplicar esse preceito. Agora, se nós aplicarmos esse, deixa eu só colocar a alíquota aqui, porque aí fica bem bonitinho, e vocês não vão ter dúvida como eu cheguei nesses valores. Ó, 15%, 10%, 9%. Vamos lá, esse é o total. Agora, mesmo caso, mas se eu aplicar 8%, como que fica, pessoal? Vamos lá, só vou trocar aqui o percentual. 8% de presunção para o imposto de renda e para a contribuição, e presunção de 12% para a contribuição social. 12%. Olha a diferença como vai dar. Então, 100 mil reais, a presunção não é mais 32, é 8, porque todos os... Vamos pensar que ela fez só cirurgias, tá, pessoal? Procedimentos médicos, certo? Então, a minha presunção já não é mais 32, é 8 mil. 15% sobre 8 mil. Adicional, tudo que excede 20 mil por mês. Quanto que deu aqui? 8. Tem adicional? Não.
adicional 0. A contribuição social, ela é 12. Então, eu pego os 100 mil, aplico 12%, eu chego na minha base de cálculo para contribuição social, aqui, contribuição social 9, igualzinho, tá? 9%. Total que eu tenho aqui, vamos somar. Espera aí, que ele pegou aqui, ele somou essa aqui. Vamos somar essa aqui, que ele pegou as bases de cálculo. Aqui e aqui. 2.280. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença que dá. Gritante, né? 6 mil reais de diferença. Então, é muita coisa. Pode voltar para cá, diretor. Então, vocês viram a redução significativa que nós temos? Praticamente é metade do valor, dependendo do cenário de temperatura e pressão, do adicional ou não. Mas o que significa, pessoal? Essa tese aqui é uma delícia. Por quê? Quem é dono de clínica médica? Médico. Quem daqui conhece médico? Coloca aqui no chat. Pessoal, médico não tem tempo para nada. Médico é uma pessoa que tem uma vocação divina para atender pessoas. E ele, muitas vezes, ele quer alguém que resolva. Quantos casos nós tivemos aqui do cara falou, Marcos, fala com o meu contador. Cara, só resolve para mim porque eu não tenho tempo para isso. E o que acontece? A clínica médica, nós chamamos aqui de Simples Nacional 2.0. Nós chamamos de Simples Nacional Advanced. Por quê? Porque ela é simples como simples, ela é fácil como simples de fechar, porque você fala com o médico, só que ela tem um expressivo honorário. Eu vou pegar um caso, volta de novo aqui, diretor, de um caso bem recente que nós tivemos de uma clínica médica aqui. Esse caso aqui era para ter dado mais, mas pela ausência de controles internos, nós fizemos um cálculo bem conservador. Olha só. Tá aqui, diretor? Aumenta um pouquinho. Depois eu olho se tiver dúvidas, tá? Olha só. Olha esse aqui, essa apuração dos últimos 5 anos que nós fizemos no final do ano passado. Aqui estão os valores dos procedimentos, dispensados os das consultas. Consultas não têm benefício. Ele pagou 66 mil aqui. Ele deveria ter pago de contribuição social e imposto de renda 57. 72, 65. No ano, ele pagou, nos últimos 5 anos, 25 a mais. Ele deveria ter pago no mínimo 50. Mas pela ausência de controle deles, nós desconsideramos algumas notas que ele não tinha controle e fomos bem conservador. 24 mil reais. Então, se nós pensarmos que aqui, com o médico, você consegue 30, isso aqui de honorários por esse trabalho. Só que detalhe, nós fechamos um contrato falando, agora você vai ajustar o seu faturamento. Planejamento tributário. Análise tributária e planejamento. Agora você vai parametrizar corretamente o seu faturamento e vai aplicar essa redução. Então, a proposição aqui é o seguinte, que nos próximos 2 anos a gente tenha sucesso sobre essa redução tributária. 3 anos eu coloquei. E na expectativa é mais 26 mil reais. Então, aqui nós vamos gerar uma recorrência para o escritório de mais 30%. Aqui eu coloquei 20, tá, pessoal? Porque para frente eu peço um pouco menos. Amanhã eu ensino isso. De 5 mil. Só que eu fecho 15, eu fecho 20 dessa. Então você ganha no valor agregado da recuperação e você ganha no planejamento tributário porque ele vai alterar e vai ter o benefício dentro do mês. Ele não vai precisar pagar para depois reaver. Eu vejo a tese das clínicas médicas como um Simples Nacional turbo. Porque ele é simples como simples, ele é fácil de fechar como simples, que você fecha com o médico, só que ele tem mais valor agregado. E detalhe, você além de recuperar o pretérito, você ajusta a parametrização e ganha recorrência, honorário todo mês da redução futura. Aqui você começa a entender como que é o jogo dos grandes, como que há escritórios grandes e escritórios que não são grandes.